Nesse vídeo, eu vou detalhar como foram as minhas últimas 2 semanas de estudos para a prova de residência médica. Para quem não me conhece, eu me chamo Éder Lucas e sou estudante de medicina do 7º período da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse é mais um vídeo do quadro Projeto R1. Então, resumindo aqui, na última semana não teve como eu gravar esse vídeo do quadro, porque as aulas voltaram e foi uma correria muito violenta aqui para organizar tudo e gravar esse vídeo aqui para vocês. Essa semana começou ali na segunda-feira com a aula inaugural do curso, né, do 7º período, apresentando todas as disciplinas, e eu já fiquei muito feliz porque esse semestre não tem mais aula de anatopato, graças a Deus essa matéria acabou. E fiquei muito feliz também, porque esse semestre a gente, pelo visto, vai ter muito mais oportunidade de ter o contato direto com o paciente, sabe? No posto de saúde, nas UBS, na matéria de clínica médica, pediatria. Então eu estou muito feliz com isso, eu acho que vai ser uma oportunidade enorme de eu aprender. E também fiquei muito feliz, porque durante essa aula inaugural, eles apresentaram os temas, né, que a gente vai ter que estudar para os GDs das disciplinas. E eu, tipo assim, vi a maioria deles lá, e praticamente todos eu já tinha estudado nas férias através do Estratégia Med, porque eu estou me preparando para a sua residência. Então, para mim, vai ficar muito mais fácil eu conseguir acompanhar esse semestre e conseguir ganhar tempo com os GDs, porque eu basicamente só vou ter que revisar ali o que eu já vi, rever resumo ou fazer uma listinha de questões e já vou conseguir chegar com um tema fresco na hora da aula. Ao longo dessa semana também, depois dessa aula inaugural, eu tive as primeiras aulas de clínica médica e cirurgia. Agora eu já estou na cirurgia 3, se não me engano, e clínica médica já é clínica médica 4. E eu fiquei muito feliz, muito por causa dos professores dessa matéria. Então, a minha professora de clínica médica, ela é uma cardiologista, o que significa que a gente vai ter muito caso de hipertensão, insuficiência cardíaca, paciente com diabetes também. Então, eu fiquei muito feliz com isso, que a gente vai ter a oportunidade de lidar com esses pacientes. Foram temas que eu estudei durante as férias e eu acho que eu vou aprender muito com esses pacientes na prática clínica. Também fiquei muito feliz, porque ela é uma pessoa muito gente boa, assim, muito empática, muito simpática. Então, eu acho que as broncas que eu levava em clínica médica semestre passado, elas não vão voltar a acontecer. Porque essa professora parece ser muito, muito gente boa mesmo. E cirurgia, também fiquei muito animado, principalmente com o meu professor de cirurgia ambulatorial. Ele parece ser uma pessoa muito humana, sabe? É diferente daquele estereótipo do cirurgião que a gente tem, de ser aquela pessoa arrogante e tal. Ele é uma pessoa muito gente boa, eu gostei muito dele. E, inclusive, no primeiro atendimento que a gente teve, foi uma paciente que ela tinha um lipoma de uns 14 centímetros, assim. E ele viu que realmente não dava para fazer aquela cirurgia em caráter ambulatorial e a gente fez um encaminhamento dela para a cirurgia geral, porque ia gastar muita anestesia, e a anestesia local, né, e ia ficar inviável a cirurgia, e se não gastasse essa quantidade de anestesia, que poderia ser tóxica para o paciente, ia gastar muito pouca anestesia e a paciente ia sentir muita dor, então desnecessário fazer aquilo ali em caráter ambulatorial, e a gente caminhou ela para cirurgia geral. Mas nem tudo são flores, nessa semana eu também tive alguns imprevistos, então ali quando eu estava voltando para casa da matéria teórica de cirurgia, a chave do meu carro ela quebrou, né? Então eu fui girar lá, não girava, terrível, terrível. Aí eu tive que chamar um chaveiro lá e o cara, pô, foda pra caramba, ele fez uma chave ali ao vivo e a cores, fez uma chave nova pro meu carro e eu consegui voltar para casa, né? Então, mas mesmo assim ainda levou um tempo até ele chegar lá e fazer essa chave, então eu perdi umas horas bem significativas que era pra eu estar estudando. E também eu peguei um condicionamento violento saindo aqui de casa indo pra faculdade. E, nossa, isso atrasou demais o meu dia, me deixou muito estressado, assim, porque acho que eu perdi mais ou menos 1 hora só de trânsito. Então foi puxado, foi terrível. E por que eu tô falando sobre isso aqui na semana, né? Como foi a faculdade e tal? Porque tudo isso influencia diretamente nos meus estudos e na minha preparação para a prova de residência. Então, por exemplo, os imprevistos, eles custaram um tempo precioso para mim, que era para eu estar estudando. E as coisas boas que aconteceram, por exemplo, a minha professora de clínica médica, o meu professor de cirurgia, isso vai me dar uma oportunidade muito grande de poder conhecer os casos na prática e isso vai me ajudar muito a fixar toda aquela teoria que eu vi me preparando para as provas de residência. Então, acaba que quando chegar lá na hora da prova, vai ficar muito mais difícil de eu esquecer um conteúdo, justamente porque eu pratiquei aquilo na minha vivência clínica. Então, agora indo mais para a parte específica dos estudos para residência médica lá do cronograma do Estratégia. Eu passei pela semana 28, foi uma semana extremamente difícil. Os temas eram muito longos, difíceis de aprender,
E, nossa, foi uma semana extremamente cansativa. E pra, tipo assim, dar o fatality final, ainda terminou a semana, tipo, pleno sábado, com o tema de AVC. Então, tinha um monte de coisa de neuro que eu tenho muita dificuldade, né, por causa de todos os nomes, tudo que eu tive que aprender novo em neuro, eu tenho muita dificuldade nessa matéria. E eu tive que aprender tudo e era um. Pô, AVC, se eu não me engano, tinha 136 páginas o livro de AVC. E eu, tipo assim, chegou no sábado ali, eu li até a 20 e disse: não, não vou ler mais, não consigo mais, tô esgotado. Aí eu peguei e assisti as aulas em vídeo, então, tipo assim, foi até bom, porque eu descobri um novo método para eu conseguir estudar esses temas gigantes e enfadonhos de uma forma muito mais rápida e mais confortável, que foi eu ver as aulas de AVC que tem lá no Estratégia também. E aí, depois que eu vi todas as aulas e fiz o resumo, eu fui fazendo as questões do livro digital. E isso me ajudou demais, porque tem coisas que são mais específicas no livro, então acaba que não tem na aula em vídeo. E só que eu fazer essa estratégia de ver a aula em vídeo, que é uma forma mais rápida de aprender, e depois fazer só as questões do livro digital, além de me poupar muito tempo, ainda me fez entender o conteúdo por completo, sabe? Sem ficar aquelas lacunas na teoria. Durante essa semana também tive uma surpresa, porque o Estratégia Med mudou. Então, não tem mais aquele livro digital em formato PDF que antes tinha, né? Que eu abria no Samsung Notes. Agora é o livro digital interativo que tem diretamente no aplicativo. Eu confesso que eu fiquei meio receoso no começo, que eu pensei que ia ficar travando demais, que eu não ia conseguir fazer minhas anotações direito, que eu ia gastar muita internet, mas no final deu certo. Então eu consegui aproveitar bem esse livro e eu acho que ficou até melhor do que o modelo antigo. Porque no modelo antigo, no livro a gente tem uma quantidade significativa de questões que a gente faz lá e que não são contadas como questões que a gente faz, que né, você marca ali no PDF e não entra no sistema deles. E agora, nesse livro digital interativo, as questões você responde e elas já vão diretamente para o banco de questões. Então, elas já aparecem lá no seu desempenho. Isso tem um lado bom, que agora eu sei quantas questões realmente eu estou fazendo. Então, por exemplo, ali no tema de AVC que eu estudei sexta-feira. Se eu não me engano, eu fiz 50 questões só no livro, entendeu? E depois eu fiz mais 30 na listinha de questões que fica no final do conteúdo. Então, tipo assim, subestimava muito o número de questões que eu fazia antes de ter esse sistema, entendeu? Porque eram 50 questões ali que não estavam sendo computadas pelo sistema de questões deles, e agora são. Então, isso favoreceu demais nessa parte, mas eu também acho que tem uma desvantagem, que é basicamente o seguinte: o livro, quando você está lendo ele ali, a teoria você está aprendendo, ela está fresca na sua memória. Então, fica muito mais fácil de você acertar uma questão que vem logo após aquele capítulo, mesmo sendo um conteúdo muito específico, que talvez, se você repetisse essa questão ou uma questão que cobra algo parecido uma semana ou um mês depois, você erraria porque você esqueceu. Então, eu acho que tem isso de elevar um pouco a porcentagem de acertos, mas se isso acontecer com todo mundo, então, para mim, o que importa é eu me comparar, né, com o meu concorrente ali, ver como é que eu estou em relação a ele. Então, eu acho que no final não vai me prejudicar tanto, vai trazer mais vantagem do que desvantagem. Outra mudança também que eu achei muito legal foi a parte do simulado no final de cada semana. Que antes era, tipo assim, tinha 60 questões, mas você tinha que ir rolando a página. E às vezes travava, tinha umas questões que não carregava direito, ou então que eu fazia, só que aí depois dava trabalho para eu ver se eu acertei ou não. E agora, nesse novo sistema, ficou muito mais fácil, que eles organizou em cadernos de questões. Então, tem 6 cadernos com, geralmente, 10 questões, que você clica e ele já te redireciona direto para o banco de questões, para você fazer essas 10 questões e já cair direto no banco. Então, acabou com o problema de travar, então não trava mais para carregar, e ficou muito mais fácil, por exemplo, eu terminar o simulado ali e ver quantas eu errei em cada tópico. Porque antigamente eu tinha que ficar clicando em cada questão para ver se eu tinha acertado ou errado. Agora eu posso só clicar nesse caderno, né, nessa lista, e clicar no canto superior direito, tem lá os 3 pontinhos. Eu acho que eu vou tentar deixar aqui na tela para explicar melhor o que eu estou falando. E aí você consegue carregar quantas você acertou e quantas você errou. Isso me ajuda demais. Aí eu tenho uma noção de como é que eu tô em relação aos conteúdos que eu acabei de estudar durante aquela semana. É outra questão também que essa eu pensei que ia ser uma desvantagem, né? Igual eu já falei aqui, mas acabou que não foi. Que foi a questão da internet, né? Pelo livro agora ele ser totalmente digital, né? Ele ser interativo ali no aplicativo deles, eu pensei, poxa, e agora? Quando a internet não tiver boa lá na faculdade, eu me lasquei. Como é que eu vou estudar?
Aí eu vi que eu consigo carregar o livro por completo, enquanto a minha internet tá boa, então eu posso carregar ele por completo aqui em casa e fechar o tablet e chegar lá na faculdade lá que a internet às vezes não tá boa ou que eu não tenho internet, eu abro e já tá tudo carregado ali. A única coisa que não carrega realmente são as questões, que aí é ligado com um banco de questões, então tem que ter internet para você fazer e o sistema identificar que você acertou ou errou, mas isso aí é muito fácil. Tipo, eu posso ir lendo ali o livro e na hora que chegar na parte da questão, eu rotio a internet do meu celular, respondo a questão, desliga a internet e acabou, não gasta nada, né? Então, eu acho que ficou muito melhor do que o sistema antigo, além de que ficou bem mais difícil de piratear agora também. Então, antes eu sei que tinha uma galera que pirateava os cursos de estratégia, agora eu acho que, inclusive, eu acho que foi essa uma das intenções dele, para evitar que isso aconteça. E ficou muito mais fácil também do usuário mexer e agora parou também, né, de subestimar o número de questões que a gente faz. Falando um pouco agora sobre a semana 29, que foi essa semana agora que passou, já foi uma semana muito mais fácil, então eu acho que isso é um ponto muito positivo também do Estratégia Med, que ele consegue conciliar semanas mais difíceis intercaladas com semanas mais fáceis. Então acaba que eu saí de uma semana muito cansativa, muito desgastante, e entrei numa semana mais suave, sabe? Que os temas eram mais fáceis de aprender, tinha alguns temas mais curtos, eu consegui adiantar um tema e consegui liberar esse final de semana para eu conseguir gravar aqui. Então foi uma semana muito mais tranquila, mesmo com as aulas voltando e mesmo com todos os imprevistos que aconteceram, igual esse negócio da chave do carro quebrou, do congestionamento. Mesmo assim, eu ainda consegui levar a semana com uma certa tranquilidade, assim. Também, no final dessa semana 29, ficou faltando duas revisões para eu fazer, que foi TEP, que eu vou falar um pouquinho dela mais para frente no vídeo, que teve uma mudança na diretriz. E ficou faltando também, deixa eu pegar aqui na colinha, se eu não me engano, o perioperatório, que é um conteúdo gigante e que durante a semana não deu para eu revisar ele, porque toda vez que eu ia revisar ele não dava mais tempo. Então eu deixei ele para revisar hoje, agora domingo. Então, assim que eu terminar de gravar esses vídeos aqui, provavelmente eu vou revisar tanto o TEP, que eu tenho que rever as diretrizes, quanto o perioperatório, que é muito grande e que ficou para hoje também. Também ficou faltando fazer um simulado geral de 100 questões que tinha para fazer no final da semana 28, mas como ela foi muito corrida, não deu para fazer. Então eu tive que fazer ele hoje de manhã e eu consegui fazer ele, até fiquei muito surpreendido que das 100 questões eu acertei 94. Então para mim foi um resultado assim muito bom. E esse simulado, para quem não sabe, né, no estratégia você cada semana e ao final de cada semana, você tem um simulado de 60 questões que pega para você revisar tudo que você viu na semana. E ao final de um mês tem um simulado também, só que esse com 100 questões, que revisa tudo que você viu no mês. Então eu fiquei muito feliz, porque significa que tudo que eu vi nesse mês eu consegui reter muito bem. Então significa que o meu sistema de revisões está funcionando, eu estou conseguindo reter o conteúdo. Então eu fiquei muito feliz com isso. Falando um pouco agora sobre TEP, né? Tromboembolismo pulmonar, que foi uma das coisas que era para eu revisar essa semana, mas como eu já expliquei, a diretriz mudou, então eu vou ter que rever muita coisa, reaprender muita coisa, né? Novas condutas, novas classificações, e nisso eu tenho que dar um crédito muito grande para o Estratégia Med, porque se eles não tivessem me notificado que as diretrizes mudaram, eu ia passar batido, chegar lá na hora da prova eu ainda tá com a diretriz antiga na minha cabeça, né, porque eu ia revisar bastante ela, e provavelmente eu iria errar a questão, porque eu ia me basear na diretriz antiga e não na diretriz nova. Então, essa questão deles sempre notificarem, deles sempre postarem lá os vídeos no Instagram falando que uma diretriz mudou e já atualizar, assim, quase que instantâneo, praticamente, depois que a diretriz saiu, eles já atualizaram a aula lá no livro interativo, né, no Estratégia Med, tanto no livro quanto a aula em vídeo também foram atualizadas. Então, isso eu acho que é uma vantagem muito grande deles, que sempre que você vai fazer a prova, você está com o conteúdo mais atualizado possível ali. Então, se a diretriz, se a banca cobrar uma diretriz atual, você vai conhecer a diretriz. Então, eu acho isso uma vantagem muito grande deles. Inclusive, se você tem interesse de conhecer algum produto do Estratégia Med, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição da plataforma deles. É só entrar lá. Você pode usar o meu cupom EDER10. Ele garante um desconto muito bom na plataforma, 10%, fora alguns períodos de promoção, que aí ele vale 5% só. Mas, no geral, ao longo do ano, ele está ativo e geralmente vale 10%.
E vale muito a pena todos os produtos de estratégia média. Eu gosto muito, eu estou estudando com ele já tem 8 meses e não me arrependo nem um pouco dessa decisão que eu tomei. Mesmo com tudo que aconteceu, eu considero que foram 2 semanas bastante boas, assim, eu consegui aprender bastante, mesmo com toda a dificuldade que eu tive na semana 28. Eu acho que foram 2 semanas bem produtivas. Eu consegui fazer, no total, somando as 2 semanas, consegui fazer 2.036 questões, com 86% de acerto. Então, eu considero sim que foram 2 semanas excelentes. E agora é torcer, né, para a próxima semana ser assim também. E, de novo, eu vou registrar tudo aqui no canal, todos os erros que eu cometer, todos os acertos que eu fizer também, para você basear a sua jornada, né, a sua estratégia no estudo para a prova de residência médica, tendo como base toda essa preparação que eu estou fazendo. Então, no fim, é isso. Eu acho que eu vou conseguir tancar, né, esse estudo para residência e o estudo para faculdade também e a gravação de vídeos aqui. Eu acho que mesmo com tudo isso acumulando, eu acho que eu vou conseguir dar conta, conciliar tudo. Eu tenho a ajuda da minha esposa também, que me ajuda demais aqui no canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo e muito obrigado por você que assistiu até aqui.